Esse é o Blá Blá Blá, estamos aqui no Espaço Rose, hoje recebendo o Luiz Ernesto Viana Cava, o Jaca, tá? Não, o Tutunga. É o Jaca, é os dois. Então, e hoje a gente vai saber várias novidades com ele, um pouquinho do passado, um pouquinho do presente e o futuro que tá chegando aí com muitas novidades. O passado é terrível. Não deixava, olha aqui, não dava para fazer pelada porque ele arrebentava com as goleiras da gente. Faz dizer que não, te lembras disso? Tu era malvado, hein, cara? Agora tem que te detonar. Vai fazer confessar em público. Tem que te detonar, hein? Os tutungas dizem assim, vem e arrebentam, vamos ter que botar um troço de concreto. Jaca, lá embaixo. Já que o Hugo tocou nesse ponto, um pouquinho sobre o passado, um pouquinho sobre o esporte, o que te levou a isso, mais ou menos aí, um resuminho pra gente. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa de vocês, que Obrigada, é sucesso absoluto. Depois a gente acerta tudo bem, né? Obrigada. Já está no contrato. E sigo nessa balada que está muito legal. Obrigada. Quanto ao esporte, eu devo muito, ou tudo ao esporte. Esporte de vida, esporte de saúde. Então, eu tive o privilégio de ser um cara que o esporte me levou a vários lugares. Abre portas. E eu tive com 16 anos jogando no Juvenil do Rio Branco. E meu ídolo maior era o Canabarro. E a vida que apresenta coisas que às vezes tu nem espera. Com 18 anos, tive 2 anos de juvenil, com 18 anos, eu fui chamado no fim da temporada pelo seu Hélio Chiesa, que era o presidente, o Canabarro e o Paulo Aquino, onde me anunciaram que o ano seguinte eu seria o goleiro da equipe principal. Ele está falando de ícones. Sim, do Rio Branco. Exato. Sim, claro. Paulo Aquino fez o que ninguém fez em nenhum time aqui. É verdade. Para mim, o melhor treinador que eu já, entre tantos outros, mas ele era... E era militar, né? Era tenente. Então, para mim, eu saí dali feliz, mas com uma responsabilidade muito grande nas costas de substituir um ícone, como ele falou, que era o Canabarro. E era um jovem, né? E naquela época não tinha o que é hoje, era mais esporte, a nossa cidade respirava esporte, então tu era muito cobrado também, né? Claro. Que assunto, Tinha hein? público, Que assunto que a gente não tem esporte sendo o país do futebol, né, cara? Óbvio. E naquelas épocas, os campos lotados, isso aí. E aí tu chegava no centro, na Barão, ali no Chico's Bar, no Bar Fragata, na frente do Caxeral, era ali os redutos que... Né? Então todo mundo... Tu jogava do esporte passava ali. Passava ali. E as rádios, hoje eu sinto, o esporte está bem mudado hoje aqui em Santa Catarina, chegamos ali, mas naquela época era tu jogar, te dava orgulho de jogar, de vestir uma camisa como o Rio Branco. Porque eu comecei no Rio Branco, mas depois joguei no Vitorense, joguei no Brasil, só não tive o prazer de jogar no Santa Cruz, mas... Ali era bom porque não precisava treinar. Eu me dava orgulho de vestir a camisa do Rio Branco. Entendeu? E assim como as outras equipes que eu citei. Eu acho até que o torcedor era mais ferrenho, assim. Porque na cidade... Não, mas era uma coisa sã. Não tinha briga, não existia. Sim, não era a violência de hoje. Olha, era uma rivalidade boa. Claro, deixa eu contar uma coisa engraçada. Tinha um padeiro que era aquele padeiro que achava assim, como é que ele... Seu Orides. Seu Orides, que eu amava de paixão andar na Ele era carroça. vitoriense. Ele era vitoriense. Cada vez que ele passava na casa da minha mãe, da minha avó, ele levava um chuchu, rapaz. Te juro, me lembrei disso aí, cara. Porque eu vi isso aí. Pra tu ver como era uma coisa sã, não tinha briga. Os caras saem de um futebol, um cara ganha 500 mil por mês pra brigar quando tá ganhando salário mínimo. É uma imbecilidade absoluta. Aí que tu chegou no esporte, então, por nesse esporte, eu tive, como ele disse, eu fui o tira-prazer da torcida. Não, o goleiro, né? Minha profissão era goleiro. O principal do esporte é o gol. E eu tirava, muitas vezes, tirava o prazer do cara, a gente vibrar, entendeu? Claro. Todo mundo vibra quando tu faz um gol. Então eu era... Por isso que o goleiro é solitário. É verdade. Mas o esporte
esporte, para mim, é vida. É importante investir no esporte porque ele salva vidas, Sim, né? É como se investir em ser humano. Eu acho que nos falta hoje aqui essa parte. Teria que ter um trabalho muito grande. É mundial. Mas eu estou te falando na nossa cidade, que é onde a gente vive. É que talvez que como pequeno, como a cidade é pequena, se conseguisse fazer mais. Exemplos. É isso, né? O exemplo é bem claro. Tivemos, de outras décadas, 2 caras na seleção. Aí tá. Só brasileira. Depois, no Inter e no Grêmio, um monte. E eu te pergunto, quanto tempo faz que não sai ninguém? Não saiu nunca mais. A última que saiu foi essa guria que jogava no Grêmio, né? Que é lá da Chile até. E aí o guri do Maiba. Tens razão. Que tá na política. Mas- Então eu acho, eu não sou político, não gosto de política. Claro. Eu acho que não posso misturar. Mas o meu programa, por exemplo, eu apresento o programa Show de Bola. Como? Para contar a história daqueles caras que conviveram, do esporte. Exato. Não é só, o futebol, claro que é a base. Mas o que é a minha finalidade quando eu resolvi? Porque eu digo sempre, eu não sou apresentador, não sou bonito e não tenho voz de apresentador como tem ele. Entendeu? Mas eu tenho uma coisa que Obrigado por me chamar de bonito. Não, na voz, eu tenho. Entendeu? Mas eu tenho uma coisa que ele não vai ter nunca. Que é os bastidores. Os bastidores. Não, é preciso conviver. Os bastidores. Às vezes, por exemplo, eu vou te contar uma coisa, se ele está me ouvindo, é meu irmão, eu vou falar, que é o Nelson Luiz, o Beiço, nós era goleiro, e era, a gente... Contricantes. Sempre jogando contra. E ele tinha mais condições monetárias que eu, e nós ganhávamos camiseta, e aí nós cortávamos e botava o nome Jaque, no dele Beiço, e ele fazia na casa dele. Aí fomos jogar junto, e o treinador era o Paulo Aquino. No salão. Você dava sorte desse cara aí? Não, esse cara foi o meu pai. Né? E aí, pai de muitos. E muitos. E aí nós conversando com ele digo, não, eu converso com ele, bom. Aí, bom, Paulo Aquino, eu digo, o negócio é o seguinte, nós somos como irmão, temos as mesmas qualidades, eu gostaria que o senhor não escalasse, nós vamos nos escalar. E eu topou. Ou seja, se eu tô... Mas o que vocês combinaram? Que, por exemplo, se eu estou bem, jogo eu. Se estou mal, joga tu. Adorei. Mas tinha que ser sincero, cara. Ser sincero. Naquela época existia. Bem no sentido de desempenho, né? Assim, como é que eu estou desempenhando no momento. Então, por que a gente pensa? Se eu jogo, estou te falando assim, se eu jogo 10 jogos, tu vai jogar um, outro joga 10, eu jogo um. Se somos a mesma qualidade, a mesma Mas eu acho que tem a ver com essa é parceria, mas não é todo mundo. É exercício. Isso não existe mais. É exercício de autocrítica e humildade, né? É isso. Mas isso não existe mais. Aceitar, né? Reconhecer e aceitar a opinião É que a do gente outro. brincava num bairro, porque de repente eu não era da turma total, mas com beijo, cansei de jogar bola, ali nos fundos, comer butiá, e depois roubar a pitanga da tia da tia de mim. Isso, Sim. Por um muro. Tava tudo ali. Isso não existe mais. Não existe mais. Mas vamos aproveitar o ensejo aí, já que tu tá falando daquelas épocas aí. O que tu tá vendo desse peladeiro que todo mundo era? Porque eu acabei fazendo a base do Nacional. Sabe que o Uruguai é o país que mais bases de futebol tem, né, cara? Eu fiz desde baixo, cara, desde os 12 anos. No Brasil não tem isso aí, cara. Mas não, é só um comentário aí. Não, tudo bem. O que tu fala desse cara peladeiro, das brincadeiras que anterior ao futebol, com um jogador de uma seleção hoje, cara? Ou de um Flamengo que tem toda a grana? É que assim, eu vejo de uma maneira... Eu ia falar de sexo contigo, mas eu prefiro falar de futebol. Tá? Outra oportunidade. Ai, vocês esperem eu me retirar, pelo menos, né? Porque, poxa Não, tem que vida. participar, né? Não! Senão não tem graça. Mas como é que eu vou te explicar? Eu fui ver Inter e me agora pela Sul-Americana, quando o Inter ficou fora. No empate de 0-0. Fui eu e meu filho me presenteou com o Dia dos Pais, e fazia horas que eu não ia mesmo. Claro. E fomos e eu fiquei apavorado.
Porque Parecia várzea. eu comentava, e até com ele, né, que na minha época esses caras não jogavam. Não jogariam? Porque o campo ele era diferente. O campo, o Beira-Rio, é um tapete. Já vi isso aí, é um tapete. Que não tem explicação. A gente, Eu ia perguntar 40, só me deixa eu concluir para não fugir. a gente jogava no meio dos Takuru, com uma A bola. bola- A bola era um ovo. Os caras, 45 mil pessoas gritando Inter, e os caras, a estrutura que é. Os caras, eu acho um desrespeito, fica aqui uma dica, acho um desrespeito. Quando os profissionais estavam aquecendo e os caras davam um copinho, aquele copinho d'água, e eles já trazem pro cara aberto, né? E o cara larga um gole e tira fora. Eu acho um desrespeito isso aí. É uma falta de coisa. Acho que ele podia devolver pro cara para tomar de novo. Eles não, eles tomam um gole e tiram fora. Então eu acho Além da sujeira, o desperdício. desperdício. A sujeira não porque os caras limpam, porque é no campo. Pra quê? Eu acho Desnecessário. Tu olha nos jogos, às vezes estão jogando, os caras pegam acho ridículo, eu chuto, não sei lá. Bom, Estrelas. então o futebol, às vezes eu converso com o meu filho, converso com até no programa, quando vai, por exemplo, um Bacelo, quando vai um Cláudio, um João, um Posada, um Maredi, um Adãozinho, isso é um Amarelo. Claro. Eu digo, se a gente pudesse rejuvenescer. É verdade. Voltar, né? Algumas coisas. Como jogaria, hein? A mesma coisa que a seleção brasileira. Como jogaria? Olha as seleções brasileiras de 70, 82, que foi uma injustiça. Na minha opinião, assim, eu sempre digo, mudou o futebol em 82, que o Brasil era mexedor, de um espetáculo que era uma baita seleção, só que a Itália, jogando retrancado diferente, ganhou. E aí todo mundo aderiu a jogar retrancado e tirar. Hoje, antes exportavam, hoje nós estamos trazendo da Europa. É o contrário. O contrário. É o contrário. Olha agora o menino de 16 anos que está surgindo no Palmeiras, que o rapaz joga muito. Por isso mesmo. Eu vi outro também, não me recordo o nome, que eu acho que tem 11 anos, já foi comprado por 200 milhões. O cara 200 milhões não é dinheiro. Claro, mas nesse mundo não. Nesse mundo não. Mas tu sabe quanto ele vai valer daqui a 5, 6 anos? Mas tem 11 anos. Esses caras estão ganhando 20, 30 mil por mês só para o pai ficar com ele. Claro. Gente, eu entendo um pouquinho de futebol, confesso, mas... Se tu quer falar de outra coisa, de Não. bola, futebol, Gente... mas a gente está tocando o que o Jacaré gosta, mais ou menos, admira, agradece. Sim, mais ou menos para dizer a vocês assim, eu não consigo pensar que um jogador vindo de fora, tenho acompanhado isso aí mais ou menos, de trazerem jogadores de fora, que ele vai jogar melhor, porque a estrutura, a gente sabe, o jogador europeu, ele já nasce com uma estrutura. A gente quase não tem pobres na Europa, digamos, entre aspas, né? Por isso que eles não jogam nada. É maior. Por isso que eles não jogam nada. Eu duvido que eles joguem melhor do que o menino que se criou ali na periferia, né? Que não tem condições de nada e que o único brinquedo era uma bolinha. Exatamente. Então, essa pessoa tem que ter mais habilidade, até porque tem mais treino. Eu imagino, não sei. Posso estar errado, entendeu? Mas eu imagino que seja isso. Estás correta, só que na nossa época, o presente que a gente queria ganhar era uma bola, era uma chuteira. Era isso. Hoje não é uma bola. Mas não tinha como ganhar uma coisa dela, era impossível. Não, mas eu te digo, todo mundo desejava ganhar. Sim, hoje é no celular. Entendeu? Então, os campinhos Santa Vitória. Quantos campinhos tinha aqui? Tu estava jogando bola. O Sarapico está ali esperando um monte de canchas ali, né? Mas tinha campos por tudo que é lado. Isso foi terminando. Então, também ajuda. Claro. Mas o que eu quero que fique claro é que a Europa não mudou. A Europa nos usou, levando por dinheiro grandes jogadores, né, que serviram como exemplos. E as gerações foram copiando aqueles caras. E nós somos invertidos, o caminho inverso. Quando trouxemos um cara de 35, 36 anos e vendemos um de 16. Ou seja, eu não entendo porque o futebol é dominado pelos empresários. Quem manda no futebol é os empresários. Então, se tu paga para o Rafael com 40 anos, um exemplo, R$1 milhão. Eu tenho 40 anos? Em 39 era, né? Tá bom, desculpa.
E aí, tu paga já- 1 milhão por cara Passa a vela. com 39 anos, né? E manda as Eiminhas com 16 ganhando coisa. É menor, não pode ir. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha o desequilíbrio. E esse cara vai aprender, lá, hoje o futebol nosso, é a base do nosso esporte profissional, estou te falando, é força física, onde nós era habilidade. É Os nossos jogadores, tu pegava a bola e o adversário não sabia o que fazer. É verdade. Entendeu? Tu podes relembrar assim rapidamente do próprio Ronaldinho. Magrinho, ele fazia uma coisa, com aqueles músculos não conseguia fazer mais nada. Não era Que incrível, né? Que incrível. Por quê? Mas é verdade, tu tem que ter um certo músculo e tu vai levar porrada. Agora, sem músculo tu vai correr muito mais. Virou força. É força, essa força. É força. Entendeu? Então tem várias coisas, né? Eu sou um agente saudosista, mas eu sou daquela, eu gosto daquela. Eu às vezes, ontem mesmo, estava conversando com meu filho menor, que não é muito de esporte, mas e eu digo assim, tens que olhar a seleção, por exemplo, de 70, que às vezes passa no Sport TV, né? Começa a olhar para tu ver o que é. Hugo, eu sou apaixonado por futebol, principalmente. Às vezes eu me sento a olhar uma partida, 10, 15 minutos eu ganho mudo. Não dá, cara. Porque já cansou. É verdade, né? Olha, é pior que assim. É pior que assim. Eu, por exemplo, partido da B não dá pra ver, porque eu até acho que com 66 anos jogo mais que eles.